capítulo 22, Deus manda Abraão matar o seu filho. Deus jamais mata a promessa de ninguém. Por que Deus mandou matar a promessa de Abraão? Porque antes de Deus dar a você o Isaac, Deus vai testar o seu coração. Deus não quer tomar o Isaac de cada um de nós aqui. Deus não quer tomar o Isaac que Deus nos deu um dia. Mas Deus quer que ele seja o primeiro lugar na sua vida. Gênesis capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu a Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Diga aleluia. Podeis sentar com a Bíblia aberta, queridos. Senhor, aqui está a sua palavra, queremos nos encurvar diante dela, nos humilhar na sua santa presença nesta noite, neste templo, jogando luz e fogo nas trevas e queimando toda obra contrária. Todo espírito de amarração, de destruição seja quebrado nesta noite. Libera os teus anjos ao redor deste templo, jogando luz e fogo nas trevas e destruindo todo o poder de Satanás e toda obra contrária. Limpa os corações e as mentes para nesta noite entender a sua palavra, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Diga graças a Deus. Eu gostaria que você olhasse para quem está ao teu lado e abençoasse essa pessoa ao seu lado, dizendo: Jesus te ama. E eu te abençoo. Diga para o irmão: eu te abençoo com toda sorte de bênção
que a unção do Espírito Santo e a presença dEle venha te visitar nesta noite, de uma maneira sobrenatural. Diga, de uma maneira sobrenatural. Que você venha ter experiência com a pessoa do Espírito Santo. Que o Espírito de Deus venha tocar sobre a sua vida, de uma forma muito especial. Diga aleluia, e as palmas para o Senhor. A Bíblia nos mostra que Abraão foi um homem que sempre esperou pelas promessas de Deus. Ele não tinha dúvida de quem era Deus na sua vida. Ele acreditava no Deus soberano da sua vida. A Bíblia nos fala que este homem espera 25 anos por uma promessa. Dá uma sacudida na irmã, no irmão aí que está esperando só 1 ano, 2 anos, 3 anos. Fala assim, 25 anos, a vida inteira ele esperou pela promessa. Em primeiro lugar, Deus testou a fidelidade do seu coração, como está testando o seu também. Deus testou o coração de Abraão na profundidade. Deus estava observando Abraão no tempo em que Abraão tinha comunhão com Deus. A Bíblia nos diz que alguma coisa acontece no meio da caminhada com Abraão, como pode acontecer na sua vida e na minha, alguma coisa no nosso caminho para nos atrapalhar. E a Bíblia diz e nos revela que este homem, depois que recebe 25 anos de espera, chega ao filho da promessa. Diga aleluia. O garoto já está desmamado, já está grande, abençoado. No versículo capítulo 21 de Gênesis, este homem agora, lugar de fazer um culto de ação de graça, ele faz um banquete, e lugar dele adorar a Deus com os servos de Deus, foi adorar a Deus com os ímpios, fez aliança com Abimeleque, e em lugar de cultuar a Deus dentro do templo, foi adorar a Deus nos bosques. Este homem começou a desviar a sua conduta para com Deus. Preste atenção que é para você essa mensagem, para mim. O que está nos roubando com a comunhão com Deus? Alguma coisa. Satanás tem enviado alguma coisa na tua vida, na tua família, na tua casa, para você afastar dele. E a Bíblia fala que Abraão andava perfeitamente com Deus, até que o filho da promessa veio. Quando chega Isaac, o coração de Abraão já não está mais em Deus, mas na matéria que Deus deu. Está no filho. Está completamente no ser humano. E o coração de Deus começa a entristecer com isso. Porque Deus criou o homem. Ele diz assim, eu criei o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus fez o homem, ele diz, eu crio o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu perguntei, Senhor, por que o plural nossa? Ali estava o Deus Pai, ali estava o Deus Filho e ali estava o Deus Espírito Santo. Os três sobre Adão. E quando Deus forma o homem, ele faz o homem para que adorasse a Deus, não a criatura. Todas as vezes que as pessoas adoram a criatura, Deus tira. Deus não aceita idolatria com ninguém. Diga aleluia. Deus não aceita você idolatrar o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos. Não, só Ele. Você pode ter as coisas que Deus te deu e colocou nas suas mãos, mas não deve reverenciar acima do Criador. Diga aleluia. As palmas para o Senhor. Em Romanos capítulo 1, abra comigo Romanos capítulo 1. Me ajuda aí, pastor Carlos. Romanos capítulo 1, que o homem adorou mais a criatura do que o Criador. 1, 20. Vamos lá. Romanos capítulo 1, 22. Vamos juntos. Romanos capítulo 1, versículo 25.
pois mudaram a verdade de Deus, escuta, em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A Bíblia nos fala em Romanos 1, Paulo escrevendo nos Romanos, capítulo 1, 25, que as pessoas adoraram mais o ser humano do que a Deus. As pessoas têm adorado mais as coisas do que Deus. As pessoas têm adorado aqueles que estão ao seu redor, mas não têm adorado a Deus. A Bíblia diz então que Abraão está começando a desviar o coração de Deus, irmão. Isaac era para ser uma descendência como as estrelas do céu, aleluia, como as areias da praia, os grãos de areia da praia. O Senhor falou, será a sua descendência, Abraão. Mas Deus não mandou amar a criatura mais do que o Criador. E começou Abraão a amar o filho mais do que a Deus. Aí Deus falou assim, eu tenho que resolver o problema de Abraão agora. Eu quero ele no céu comigo, eu quero ele salvo. Então eu vou ter que fazer uma coisa, eu vou ter que tirar o filho dele. O problema está sendo o filho. A minha comunhão perdeu com meu amigo Abraão por causa do filho que eu dei. E Abraão não pode ficar assim comigo mais. Então eu tenho uma solução para ele. Eu vou testar a sua fé. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Eu tenho uma ordem para te dar, e você vai cumprir a minha ordem. Sim, Senhor, eis-me aqui. Você lembra daquele filho que eu te dei, chamado Isaac? Sim, Senhor. Pegue ele, vá ao Monte Moriá e sacrifique-o. Quantos são pais aqui? Deus jamais faria isso com a vida de Abraão. Em primeiro lugar, só quem oferecia crianças a deuses, Moloque, eram os pagãos. Deus não tinha essa prática de matar crianças, em primeiro lugar. Mas Deus estava testando o coração de Abraão no limite. Sacode o irmãozinho e fala assim, no limite. Muita gente acha, muitas pessoas que estão aqui na igreja hoje, acham que já foram testadas por Deus e provadas, engano seu. Se Deus resolver tratar comigo e me tratar no extremo, você não sabe o que é o extremo de Deus para nós. Jó soube quando Deus trabalhou com ele. Não queira cair na mão do Deus Todo-Poderoso, se você brincar com ele, não terá por inocente. A Bíblia nos diz e nos revela então que Abraão, eis-me aqui, Senhor, tá bom, eu tenho fé, que eu vou levar aquele menino no Monte Moriá, mas eu não vou matá-lo para ti, mas eu vou obedecer a ordem. E ele leva os teus 2 moços, quando ele avista o Monte Moriá, ele deixa os 2 moços aqui, o jumento, e vai a pé com o menino, com o cutelo na mão, fez o holocausto, preparou tudo bonitinho, falando assim, eu tenho fé que se eu matar o meu filho, Deus o ressuscita, porque Deus não descumpre a sua palavra, porque uma vez Deus prometendo uma bênção, eu for fiel a Ele, a bênção vai cumprir. Deus não quer roubar sonhos como Satanás quer, Deus não quer te dar a derrota como o diabo quer, mas Deus quer testar o limite do teu coração, diga aleluia. E a Bíblia nos fala agora que este homem está sendo provado por Deus, e leva agora o filho e coloca em cima do holocausto, presta atenção nisso. E ele cutelo na mão, coração partido como pai, e ele começou a imaginar, Senhor, o Senhor não disse para mim que o meu filho, a minha descendência seria como as estrelas do céu, como as areias, os grãos de areia da praia? Como este aqui agora, que nasceu no ventre da minha esposa, vai o Senhor matar os meus sonhos? Deus levou ele no extremo. E muita gente está levando nos extremos, Deus está levando nos extremos para testar a profundidade do seu coração com Ele. E tem pessoas nesta noite que entraram aqui, o Espírito do Senhor está falando para mim, que elas entraram assim, cadê o Deus da promessa na minha vida? Cadê o Deus
Deus que prometeu não cumpriu, em primeiro lugar, você está na posição que Deus quer? Porque não adianta, irmão, Deus te dar uma promessa, se permanecer no meu caminho, se estiver comigo. As pessoas querem afastar de Deus e ter a promessa. As pessoas querem ter uma vida mundana e ter a promessa. As pessoas querem levar a vida de qualquer jeito e não ter a bênção de Deus. Ei! Se permanecer no meu caminho, comerás o melhor da terra. Quando Deus faz a promessa para Salomão, se permanecer no caminho como teu pai Davi me permaneceu no meu caminho, comerás o melhor da terra. Terás o melhor dessa terra. Mas se desobedeceres a mim, como Salomão desobedeceu, tendo relacionamento com várias mulheres, e eram mulheres pagãs, o Senhor se retirou dele. O Senhor não estava mais com ele. E ele morreu sem voltar para a presença do Senhor, está escrito. Preste atenção numa coisa: quando Deus faz uma promessa, é porque nós estamos firmes nele. Se nós permanecemos nele, provado por ele, permanecer nele, as promessas de Deus todas se cumprirão na minha vida e na tua vida. As palmas para o Senhor. Mas se não, se desviar dele, vai comer o pior da terra, o lixo da terra. A Bíblia nos fala agora que este homem agora coloca o filho em cima do holocausto, em cima da lenha, e ali o fogo para acender, para sacrificar a criança. E o Senhor agora envia o anjo e fala: Abraão, Abraão, agora sei que és fiel a mim. Deus teve que testá-lo. Deus não queria levar ele no extremo. Deus não queria levar Abraão a estar numa situação de ver o filho quase que morto em cima do holocausto. Mas Deus levou ele no extremo para ele fazer uma reflexão de como estava a sua comunhão com Deus. Escute o que eu vou dizer a você nesta noite. Muitas pessoas estão achando que estão pertinho de Deus, mas estão longe. Porque não adianta amar a Deus e fazer as coisas fora da palavra. Não adianta dizer eu sou de Deus, tendo as práticas mundanas. Não adianta eu dizer eu amo a Deus e faço tudo o contrário do que Ele manda. Estamos sendo hipócritas. Estamos sendo falsos. Então muitas vezes o Senhor vai nos levar no limite, porque é no limite ou você desvia ou você aproxima dele. No extremo não existe três caminhos: ou é Deus, ou é o diabo, ou é a presença do Senhor na sua vida, ou a presença satânica de Satanás. Não existe três direções. Eu não posso agradar a Deus e agradar o sistema do mundo. Quando eu agrado a Deus, pastor Carlos, eu desagrado o sistema do mundo. Mas quando eu agrado o sistema do mundo, eu desagrado a Deus. E quando eu desagrado a Deus, Deus pode permitir muitas coisas acontecerem. Deus pode nos trazer surpresas desagradáveis. Deus pode permitir sacudir a tua vida de uma hora para outra. Deus pode permitir colocar você dentro de um quarto e te trancar. Deus pode sim. Porque Deus quer você. Fala para quem está falando assim: Deus quer você com Ele, Ele com você. Não existe salvação em duplas. Não existe eu vou orar pelo irmão Gilson, obreiro Gilson, porque Deus vai salvar eu e ele. Não. A salvação é individual. As palmas para o Senhor. E agora este homem que estava fazendo coisas fora da palavra, que Deus provou ele, em Gênesis 22, começou a fazer uma reflexão da vida. Ó Senhor, muito obrigado pelo filho que o Senhor me deu, o Senhor me restaurou de volta a ele, e agora eu prometo voltar à minha aliança com o Senhor. Obrigado por ter poupado o meu filho, Senhor.
Muito obrigado, Senhor, porque aqui está o Isaac. Mas a Bíblia não fala que Abraão colocou o coração no filho mais. Por isso que é o patriarca Abraão. Por isso que é o homem que foi. Porque ele enxergou o seu erro e rapidamente voltou para Deus. Irmão, não importa se você está no erro, importe rapidamente que você saia do erro e volte para a direção que Deus te colocou. Diga aleluia, as palmas para Ele. Quem deu emprego para você foi Deus. Quem abriu a porta para você foi Deus. Quem permitiu a sua saúde que você tem aí foi Deus. Não ouse brincar com Ele. Escute bem uma coisa, irmãos. Escute bem uma coisa que eu vou dizer à igreja. Em Apocalipse, dizendo às 7 igrejas da Ásia, está escrito nas 7 partes, para cada igreja. Ouça, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 1, 2, até a 7ª. Nas 7 igrejas, o nome da primeira, Apocalipse, capítulo 2 em diante. A primeira igreja, Apocalipse, capítulo 2, fugiu aqui agora. Me ajuda, irmãos. Capítulo 2. Primeira igreja, Éfeso, diga Éfeso. Segunda igreja, Esmirna. Terceira igreja, Pérgamo. Quarta, Tiatira. Sardes, Filadélfia. Eu falou, né? Vamos lá. Laodiceia, qual é a outra? Só deu a 7 já? Que maravilha. Para 7 igrejas, o Senhor está dizendo: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não estou vendo a chuva chegar, presta atenção, mas estou escutando o barulho dela aproximando. Eu estou querendo dizer de Jesus para a igreja. Eu não consigo ver Jesus voltando agora, mas já tem o barulho da sua volta. Quando Israel, Jerusalém, estiver cercado por trincheiras, Jesus disse: a vossa redenção estará próxima. Está mais próximo do que todos nós imaginamos. Sacode o irmão que está lá, diga assim: agora preocupe em primeiro lugar. Fala em voz alta. Em voz alta. Lá atrás. Cuide da sua alma. Está preocupado com o bar, com o restaurante, preocupado com o comércio, preocupado com isso, preocupado com o filho, preocupado com a avó, com o bisavó, tataravó, está esquecendo da sua salvação. É a sua. Não podemos amar 2 senhores. O amamos um e desprezamos o outro. Não podemos amar a Deus e a Mamon, demônio das riquezas. Deus da riqueza. Deus quer os seus servos bem, diga aleluia, com propriedade, com vitórias, com bênção, mas não amar essas coisas. Sacode o irmão e fala assim: você deve amar a Deus absolutamente em primeiro lugar, e só a Ele, a Deus, a reverência e a adoração. Diga aleluia. Dê as palmas para Ele. A Bíblia diz então que o Senhor falou assim: olha, como você foi fiel então, meu filho, aqui está o cordeiro no lugar do seu filho, aqui está o carneiro em lugar do teu filho, vamos sacrificá-lo? Abraão fala: obrigado, Senhor, eu sabia que o Senhor prometeria algo para mim e cumpriria. O Senhor falou: aprendeu a lição? Sim, Senhor. Nunca mais Abraão adorou os seus filhos além de Deus. Sacode o irmãozinho que está lá e fala assim: em primeiro lugar na sua vida tem que ser o Senhor.
Mas como pode ser o Senhor se você não ora, você não conversa com Ele, você não tem comunhão com Ele, você não jejua, não ora, não lê Bíblia, não tem comunhão íntima com Ele? Como é que você pode conhecê-lo? É impossível. É impossível dizer que amamos a Deus sem o conhecer. É impossível dizer que eu vou amar a Deus em primeiro lugar, se você tem um ser humano ao seu lado que não faz isso, não ama. Como é difícil dizer eu amo a Deus sem o ver. Mas Deus é mais real do que nós todos juntos neste lugar. Diga aleluia. E só podemos conhecer a Deus pela pessoa do Espírito Santo. Diga aleluia. As palmas para o Senhor. Vamos tomar a ceia. Qual o recado de Deus para você nesta noite? Você está amando a criatura acima de Deus, é um grande problema. Quando eu era mais moço, bem novo, não era crente, eu arrumava a namoradinha e falava assim: eu te amo, eu te adoro. Mas eu não sabia que adorar era só a Deus. Eu aprendi pouco tempo que tem que se adorar só a Deus. Ninguém adora ser humano, irmão. Sabe o que é adorar alguém? Sabe o que é adorar? Adorar é reverenciar de todo o coração para uma pessoa. Você jamais pode falar isso para uma pessoa que você o adora. Você só pode adorar a Deus. É só a Deus que deve ser adorado, e só a Ele deve ser reverenciado. Deus não divide a sua glória com nenhum ser humano nesta terra. Eu estava equivocado. Eu te adoro, meu bem. Ei, só deve adorar a Deus, não o ser humano. Por que os maus reis em Israel tiveram problemas? Os maus reis em Judá tiveram problemas porque adoravam as coisas, não a Deus. Os bons reis tinham um governo bom porque adorava só a Deus e não adorava os deuses pagãos. Muitos reis foram bons e muitos maus porque adoravam outros deuses. Olha para o teu irmão e diga assim: nesta noite, aonde está o seu Isaac? Se o Isaac é o dinheiro, é um grande problema você vai ter. Se o Isaac for o seu corpo físico, é um grande problema. Porque eu estou vendo crente desviado da igreja, preocupado com o corpo físico, ficaram igual aquelas bombinhas. Mas vai para o inferno, viu, se não converter. Não adianta ter o corpo bonito, idolatrar o seu corpo, idolatrar o teu físico e não adorar a Deus. Não adianta. Agora, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, tem que ser bem cuidado, tem que ter o exercício físico, aleluia. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo habitar. Eu não estou dizendo para não cuidar do corpo, estou dizendo não idolatre o seu corpo. As bombinhas agora as mulheres bombinhas agora. Eu tenho uma raiva desse negócio de mulher bombinha, rapaz. Estou mais forte do que o pastor agora. Eu estou nem aí para ti. Eu estou para o Deus que eu sirvo. Tem umas que ficaram musculosas, a perna ficou desse tamanho, ó. Parecendo aquele Hulk. Mulher Hulk, já viu? E você acha que Deus está importando com isso? As pessoas estão deixando de cultuar a Deus na igreja para adorar os seus corpos, para adorar a criatura, e jogando o Criador para escanteio. Deus está mandando falar. Pastor, sabe como é que é? A igreja é muito boa para mim, mas eu estou muito importante. Meu trabalho toma tempo demais, pastor. É? É mesmo? Então eu vou pedir a Deus para tirar o seu trabalho. Pastor, misericórdia, não faz isso não, pastor. Vou pedir, sabe por quê? Porque o seu trabalho vai impedir de você chegar a Deus. Escute bem uma coisa. Não, pastor, eu estou muito importante agora.
eu estou sem tempo. Eu não tenho tempo nem para minha família mais. Ah, é? É mesmo? Eu vou pedir a Deus para tirar o teu tempo. Aí tu vai ver o que é bom para tosse. Ah, não, agora estou tendo tempo, pastor. Pastor, agora estou tendo tempo para evangelizar até o hospital. Pastor, estou tendo tempo agora. Pastor, agora. Ah, é? Não existe ninguém mais importante na tua vida do que Deus. Não tem. Certa feita, um camarada que eu gostava das músicas dele quando era do mundo. Foi de crente, não gosto nem de ouvir mais. John Lennon. Quantos lembram dele? Da minha juventude, de 60 anos para baixo. O carro gostava. Os Beatles. Eu gostava tanto de John Lennon que eu só dançava aquelas músicas lentas. Aquela Imagine. Ficava louco com aquilo. Aí meu pai, 10 horas em casa, falou, eu chego 10, eu tomo uma surra, mas chego 10h30. Mas eu tenho que curtir essa música. Aí, John Lennon, quando estava na fama do sucesso, ele teve a ousadia de chegar na rede de televisão e falou, hoje nós somos mais populares do que Jesus de Nazaré. Sacode, irmãozinho, e fala assim, Deus ouviu, irmão. É mesmo? É! O diabo incorporou no fã do John Lennon e Deus permitiu. Porque Deus permite tudo. Ô diabo, você está incorporado no fã dele? Ao diabo, sim senhor Jesus, estou sim. Então você pode ir lá e dar 5 tiros no peito dele, matar ele, para ele saber que Deus é Deus, não é homem. E o homem possesso, fã. Olha aquelas pessoas que ficam chorando por cantor. Vai chorar por Jesus, irmão, uma vergonha. Aí foi lá chorando, John Lennon, eu te amo, John Lennon, então eu também te amo, meu fã. Acabou o John Lennon. Certa feita, o Titanic, não sei se foram os proprietários, se foram os funcionários, pegaram a garrafa de champanhe, bateram no casco, falaram, aqui nem Deus afunda. Pá! A Titanic sai todo mundo, aqueles, sabe aquela sociedade, todo que gosta da satisfação, como é que eu sou bom. Paguei caro o Titanic para ir nele. Não sabia que era a última viagem. E foi, nem Deus afunda. Olha que coisa linda este navio. Ninguém pode tocar, ninguém é maior do que o Titanic. Na primeira viagem, um grande iceberg bate e afunda. Eu acho que todos morreram na época. Eu não sei o detalhe, mas eu acredito que todos morreram na época. Sabe por quê, irmão? Porque a soberba precede a ruína, mas a altivez de espírito precede a queda. As palmas para o Senhor. Ninguém desafia Deus. Ninguém está acima de Deus. Nem um governante, nem autoridade, ninguém. Exatamente ninguém. Escute bem o que eu vou dizer a você nesta noite. Chegou o tempo de nós voltarmos para Deus como nunca voltamos antes, em adoração a Ele. Vamos tomar a ceia. A igreja não é clube social, não. A Bíblia fala que a igreja é coluna e firmeza da verdade. A igreja somos nós que somos o corpo, e Jesus Cristo é o cabeça que coordena tudo. E nós somos membros, fazendo parte de um membro do corpo de Cristo. É o que nós vamos participar nesta noite da Santa Ceia do Senhor, para fazer uma reflexão, como está a sua vida. Olhe para o irmão e diga assim, você deve santificar o seu corpo físico.
Quanto mais você consegue orar a Deus, quanto mais você consegue jejuar, quanto mais você consegue ler a Bíblia Sagrada, mais santificado você sente diante do Senhor. Mais forte você fica no Espírito. A carne não consegue vencer. A carne não tem força quando o Espírito está forte. Mas quando você esquece a palavra de Deus, esquece de orar, esquece de ler Bíblia, esquece de orar e de jejuar, a sua carne fica um monstro. E aí Deus fica longe. Aí entra a morte, e morte eterna. Não há duas saídas para você aqui neste lugar hoje. Só existe uma saída: Jesus. Santificação. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. A Bíblia diz. Sem a santificação em Deus. Mas pastor, eu trabalho, chega em casa e vai orar. Eu trabalhava na empresa e orava a Deus no meu quarto todos os dias, 2, 3 horas por noite. Nunca perdi a comunhão com o Senhor por causa disso. E ao contrário, Deus não gosta de preguiçosos, Deus gosta de trabalhadores. As palmas para o Senhor. Tá? Deus não gosta de preguiçosos que não fazem nada. A Bíblia fala que Pedro era pescador. A Bíblia fala que Paulo era aquele que fazia tendas. Mateus era cobrador de impostos. Todos eram homens trabalhadores e serviram o Senhor. Diga para o teu irmão assim: não tem desculpa para ti. Vamos orar?